Olá, quero desejar as boas-vindas a vocês ao nosso bloco 4 do Marketing Day, esse evento que está aqui buscando trazer o máximo de informações, de insights para quem quer começar a aplicar a análise de dados nas suas estratégias, nas suas ações de marketing e vendas. Esse bloco é um pouco diferente porque a gente vai falar de mão na massa, de casos práticos, trazendo exemplos e histórias reais aí de clientes e agência parceira da RD que usaram análise de dados para poder transformar os seus resultados. Então, a gente está começando aqui esse novo bloco. Vou começar aqui a minha apresentação. Então, eu sou a Gabriela Reck, Gabi, tá? Já nos conhecemos, tá tudo certo. Eu sou gerente de sucesso do cliente na RD Station. Sou uma mulher branca, com cabelos castanhos, com os olhos castanhos também. Estou usando um óculos com armação marrom, uma blusa preta e um colar dourado por cima. Para tocar esse papo aqui comigo, esse bloco com o tema Como aplicar as análises em marketing e vendas, eu trouxe dois convidados super especiais, a Rafaela Holmberg e o Eduardo Menezes. Rafaela e Eduardo, sejam muito bem-vindos. Quero começar aqui pedindo que vocês apresentem para o nosso público. Pode começar por você, Rafaela. Olá, pessoal, muito prazer em falar com vocês. Eu sou a Rafaela, sou supervisora de marketing no Topo. Bom, eu sou ruiva, com cabelo cacheado, estou usando uma blusa verde com um casaco cinza por cima. O meu fundo, é o fundo daqui de casa, então as paredes são brancas com o sofá ali do lado esquerdo. Eduardo, pode se apresentar. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou Eduardo Menezes, sou gestor de marketing de performance aqui do GR Group, tenho 27 anos, estou em Olímpia, São Paulo, estou de camisa cinza claro, fone preto, em uma sala de reunião com um fundo branco. Bom, como eu falei, esse bloco aqui do Marketing Day é um pouquinho diferente dos demais, porque a gente vai trazer a parte prática. Trouxemos aqui dois maravilhosos participantes que vão contar suas histórias de sucesso. São pessoas que mudaram as estratégias de marketing e vendas com base nos insights que tiveram a partir de dados, utilizando as nossas ferramentas. Então, vocês que estão aqui nos acompanhando vão ver que, utilizando ali os dados de forma estratégica, analisando com calma e realmente trazendo aqui esse apreço, né, esse valor para os dados, a gente consegue ter bons insights aí para melhorar as estratégias e ter resultados melhores em marketing e vendas. Nossos convidados, a gente usa as ferramentas da RD Station, acho que tanto quanto eu aí no dia a dia, então vai ser legal para eles trazerem essas ideias de estratégias de ações. E agora eu vou passar a bola aqui para a Rafaela, para ela contar um pouquinho da história dela e desse case aí de transformação da nossa agência parceira no topo. Muito obrigada, Gabi. Bom, ali, já vou compartilhar a apresentação com vocês, vai ser mais fácil de entender quais eram os problemas que a gente estava enfrentando. A gente geralmente vai procurar os dados quando está sofrendo um problema e precisa de ajuda com uma solução. A gente precisa de uma solução baseada em dados, não dá para se basear em achismos. Então, a ideia é mostrar um pouquinho para vocês como que a plataforma auxiliou a gente, né, encontrar ali uma solução para aquele problema que a gente tinha. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Logo no primeiro slide, vocês vão entender um pouquinho sobre o que a Notopo faz e por que era importante ali essa análise um pouco mais profunda. Então, nós definimos e implementamos estratégias de marketing digital com comprometimento em entrega de resultados excelentes através de análises e transparência. Então, a Notopo, ela respira, né, essa parte de análise de dados em qualquer etapa que a gente for prosseguir, seja na descoberta de uma nova solução, no entendimento de um problema, enfim. Qual era o problema que a gente estava enfrentando? O time estava com muito tempo, gastando muito tempo na criação de e-mails. A gente tinha vários fluxos ali dentro da RD. Então, com essa quantidade de fluxo, você gasta tempo e você acaba tendo que gastar tempo não só para executar, mas também para analisar aquele monte de coisa. E venhamos e convenhamos, o ser humano, ele tem uma limitação. A gente não consegue analisar um grande banco de dados ao mesmo tempo. É por isso que a gente tem máquinas para nos auxiliar nesse processo. Outro problema era o excesso, né, das automações. Então, você tinha os e-mails para ficar
ajustando para ficar arrumando, você tinha os fluxos para ficar analisando e também o excesso de automação para ver se está tudo funcionando, se faz sentido ou não faz sentido. Uma equipe enxuta para executar tudo isso. E outro ponto que a gente tinha ali também de problema é que o lead scoring precisava ser feito a cada uma daquelas etapas. Quanto mais fluxos você tem, mais coisas você vai ter ali para otimizar. Ou seja, a nossa dor ali principal era o tempo. E olha só que interessante, né? Quais eram os dados ali que a gente tinha disponível? Vamos entender, a gente estava com problema onde? Ali nos fluxos e nos e-mails. Ok, qual que era o resultado que a gente estava tendo com todo aquele empenho do time? Cerca de 242 visitas e 30 conversões. Tá, então o que a gente começou a olhar? Que a gente estava se empenhando muito naquilo, gastando muito tempo, e o resultado estava baixo. Não estava fazendo tanto sentido todo aquele empenho que a gente estava tendo. E a gente só conseguiu descobrir isso olhando nessa parte de análise de canais. Por quê? O Google Analytics, por exemplo, ele não vai conseguir te mostrar exatamente os e-mails ali que você quer, até dá, mas você tem que fazer aquela segmentação um pouquinho maior e a gente precisava de uma coisa mais rápida. Então, a análise de canais trouxe isso pra gente, essa visualização do que estava acontecendo e quais eram os e-mails que estavam fazendo sentido. Quando a gente olhou aqueles resultados, a gente viu que é hora de mudar. Então, vamos fazer um novo objetivo. O objetivo agora é simplificar. Ao invés de complicar com vários fluxos, várias automações, vamos simplificar. Como? Com menos fluxos, menos e-mails e, como consequência, gerar mais resultados. Então, ter um sistema mais eficaz e mais eficiente ali naquela gestão dos e-mails e das automações. Qual foi o resultado que a gente teve? Com a mesma janela de tempo, a gente dobrou a quantidade de conversões que a gente tinha. E não foi só dobrar a quantidade de conversões, mas a gente reduziu drasticamente o tempo que a gente tinha. Eu não consigo colocar um cronômetro para vocês, né, o tempo que foi reduzido, mas eu garanto que foi cerca de 200%. O tempo que o colaborador tinha ali, que ele perdia para fazer todas aquelas etapas que eu conversei com vocês, foi reduzido. Ele conseguiria cuidar agora, prestar mais atenção no que ele estava fazendo, prestar mais atenção em outros clientes também, porque o tempo dele foi reduzido, o tempo operacional e o tempo também de análise. Tá, mas como isso foi feito? A gente reduziu todos aqueles vários fluxos que a gente tinha para um fluxo master, ou seja, todos os leads iriam passar para um tipo de fluxo. A ideia desse fluxo era que ele fosse retirando o máximo de informações possíveis daquele lead com os formulários inteligentes que a RD tem. Para quê? Porque assim eu não precisaria mais ficar construindo um fluxo para cada tipo de conteúdo que eu tenho e que não estava me dando efeito. Então, a gente reduziu tudo para um fluxo, onde o funcionário, o nosso colaborador, iria precisar atualizar aquele fluxo apenas uma vez por mês e não todas as semanas, por exemplo. A mesma coisa a análise, ela não iria mais precisar ser feita diariamente. Por quê? Porque a gente só iria entregar um e-mail por semana. Então, se ele fizesse essa análise uma vez na semana, já faria sentido. Ele não ficaria mais preocupado com 5, 20 fluxos, que seriam um para cada conteúdo, apenas 2. Um para fundo de funil e um para ir puxando, né, mais informações ali daquele lead. Como eu comentei, alimentação mensal dos fluxos, não mais de forma semanal. Então, ao invés dele parar toda semana para ir fazendo novos e-mails, era um dia ali no mês que ele iria parar, preparar os e-mails daquele mês para aquele fluxo específico. A gente não tá mais utilizando aquele disparo de e-mail marketing. E o segundo, a gente deixou a pontuação do lead scoring mais alinhada. Como agora eu tenho um fluxo central, eu consigo trabalhar melhor com o lead scoring. O lead scoring, ele é meio que por etapas. Então, se você cria vários e vários fluxos, você precisa ficar toda hora atualizando o lead scoring. Agora, quando você tem um único fluxo, fica mais fácil, fica mais fluido a comunicação ali. E o resultado disso, como a gente mostrou ali no slide anterior, foi
dobrar, né? Não só o número de conversões, mas como reduzir o tempo. E venhamos e convenhamos, o tempo que foi, a gente não consegue voltar. Otimizar o tempo, para nós, né, que trabalhamos com agência, é extremamente importante. Rafaela, achei genial você ter compartilhado isso com a gente, né? O poder que não só em análise ali de resultados vai trazer em conversões, que é o resultado de fato, né? Aquilo palpável que a gente pode ver no dia a dia, mas também em economia de tempo. Então, o poder de análise de dados, a gente está com todos nós, né? A gente tem essa autonomia e que nem você falou, Rafaela, é bem importante estar direcionado, né? A gente olhar ali para uma coisa por vez, ter essa ação intencional de otimizar, para que assim consiga refletir ali nos resultados de forma mais prática. Então, obrigada mesmo, Rafaela, por ter compartilhado, foi super rico. E assim como a Rafaela, todas as agências de marketing podem também aproveitar o máximo de benefícios da parceria com o RD. Então, eu vou convidar vocês para darem uma olhadinha aqui no diagnóstico que a gente vai colocar no chat, para que vocês possam conversar ali com o time e também entender se faz sentido, tá? É grátis, 100% individualizado e vai ter um plano de ação claro no final. Então, garantam aí sua vaga no nosso diagnóstico. Agora que a gente já ficou inspirado pela história da Rafaela, eu vou convidar o Eduardo, nosso segundo convidado aqui do Bloco 4, para trazer a sua história de sucesso, utilizando das duas ferramentas aqui da RD. Então, através ali, né, do poder do RD Station Marketing e da análise desses dados, o Eduardo teve aí uma sacada genial também, chegou com a ideia de aproveitar melhor a base de leads que eles já tinham e, através de uma estratégia de e-mail, ele conseguiu reduzir aí o custo de aquisição de novos leads e chegar em resultados muito bons, batendo aí a meta, né, Eduardo? Então, conta um pouco pra gente de como foi essa história. A gente quer muito, muito saber, porque eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui deve ter um objetivo parecido, deve ter esse mesmo desafio. Então, conta pra gente. Muito obrigado, Gabi. Rafa, tempo é dinheiro, né? Então vamos lá. Gosto de começar falando que eu uso, né, demais as ferramentas de integração entre o RD Station Marketing e o CRM. E diferente um pouco do cenário da Rafa, eu tenho um pezinho no comercial e um pezinho no marketing, né? O meu núcleo ele é focado 100% em marketing e performance. Então, eu sou responsável por analisar dados, tudo diagnóstico de campanha, tráfego pago. Então, tudo que envolve campanha e mídia paga é o meu núcleo que responde, né? Que toma conta da saúde das conversões, tá? E pensando um pouquinho num problema, vou compartilhar aqui uma tela com vocês para vocês acompanharem. Qual que era o problema, né, do GR Group? Na verdade, a gente tinha um custo, que acho que é um problema comum, né, entre todas as empresas. Um custo elevado em mídia paga, certo? Uma baixa porcentagem em vendas, tá? E o pouco volume de leads que pensamos numa ação para o dia do consumidor. Uma ação específica, uma ação onde trabalhamos aí o mês do consumidor e com esse resultado a gente trouxe aí bastante relevância para a empresa, tá? Vale também salientar que essa parceria entre marketing e comercial fez aí uma importância de estratégia que trouxe aí resultados incríveis, né? Como que foi a dinâmica desse resultado? A gente pensando em leads fundo de funil, correto? Onde em algum momento esses leads converteram nas campanhas e já estava num fluxo de alguma automação. Então a gente pegou os leads da base do RD Station Marketing, que em algum momento levantaram a mão, mas por algum motivo não fecharam a venda com o consultor. Segmentamos esses leads por motivo financeiro, fizemos um e-mail simples e objetivo e graças, é claro, às funcionalidades do RD Station Marketing, criamos uma automação onde trouxemos 3,5 de conversão comparado com as conversões de mídia paga. E isso trouxe para a gente um custo bem reduzido em mídia paga e aumentando o lead, aumentando o volume de leads para o time comercial, trazendo esse resultado para a gente, tá?
As conversões foram bem simples, na verdade. Integrado com o RD Station CRM, a gente trouxe resultados bem relevantes. E o interessante dessa ação, que depois eu fiz uma análise de todo o processo da estratégia, que ela trouxe um ticket médio o dobro das campanhas que foram leads de mídia paga, tá? Então, isso trouxe para a gente um resultado aí bem relevante, integrado com a RD Station Market e a RD Station CRE, tá bom? É isso, muito obrigado. Eduardo, assim como eu, acho que tá todo mundo de queixo caído com essa informação que você acabou de compartilhar. O ticket médio, então, dos leads que estavam na base foi o dobro dos novos leads que estavam entrando por mídia paga, isso? Correto, isso mesmo. Isso trouxe para a gente bastante relevância. Nossa, demais. E acho que o ponto que mais chama atenção, Eduardo, no que você compartilhou, foi justamente essa integração entre marketing e vendas, né? Pelo fato de você estar ali alinhando os dois times, entendendo as prioridades do time comercial e tendo essa proximidade com o marketing. Cara, é o ponto de virada, né? Eu acho que a tua história, Eduardo, vale ouro aqui, porque com certeza muitas das pessoas que estão acompanhando aqui, você aí, tá? Que tá com esse desafio, olha o exemplo aqui do Eduardo, né? Então, olhar para os motivos de perda, as oportunidades que foram perdidas, puxar ali esse gancho, as oportunidades que têm maior potencial e fazer uma nova campanha pode trazer resultados muito bons. Então, gente, as duas histórias, tá? 200% aí de economia de tempo, o dobro de conversões. E aqui agora a história do Eduardo, só dá para dizer que é coisa de sucesso, né? Então, queria muito agradecer, Rafaela, Eduardo, por vocês terem compartilhado isso com a gente. Espero que quem está em casa saia inspirado, né? Que volte aí para o seu dia de trabalho depois com bastante ideia, bastante coisa para colocar em prática. Bom, e se você ainda está se perguntando, né? Essas ferramentas aqui da RD vão fazer sentido? Tem potencial? Gente, vai ali para o diagnóstico, como eu falei, é uma conversa que você vai ter com o especialista da RD para entender se realmente é o momento de fazer aí essa virada de chave, assim como a Rafaela e o Eduardo têm nas suas empresas. Gente, agora já estamos nos encaminhando aí para o final do nosso bloco 4. Queria convidar vocês para se despedirem e deixarem o recadinho final também para quem está nos acompanhando. Pode ser? Começando, Rafaela, por você. Pessoal, muitíssimo obrigada, um prazer enorme falar com vocês. Lembrando que, se vocês estiverem precisando também, né, de uma ajuda para aumentar os resultados atuais de vocês na área de marketing, não se esqueça da notopo.com, vou estar lá esperando vocês para a gente conversar um pouquinho, ou apenas tirar alguma dúvida também do que foi falado, quiserem mais algumas sugestões, nós estamos super disponíveis para bater esse papo. E agora, Eduardo, seu recadinho final. Boa. Gabi, muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Gente, uma dica de ouro que me ensinou lá 10 anos atrás, documente tudo, dados é ouro, é super importante, faz teste, documente, guarde, porque pode servir para as próximas gerações, pode servir para você no futuro, então uma dica é essa, fez, documente. Muito obrigado. Arrasaram, gente. Muito obrigada também para quem está nos acompanhando. Fiquem ligados, a gente ainda tem muito conteúdo por vir falando sobre análise de marketing e vendas, então sigam conectados aqui no nosso Marketing Day. E agora a gente volta para os estúdios da RD com o pessoal. Tchau, tchau!